E o episódio de hoje do Vai Turismo vai seguir a nossa sequência de bate-papos com o tema governança, que é um tema extremamente relevante para que as políticas de turismo possam evoluir e melhorar cada vez mais. E para isso eu tenho dois especialistas nesse tema. Um é o Milton Zoanazzi, que é presidente da Abrastur, CEO da Hotel Sustentável, conselheiro tanto do Conselho Nacional de Turismo quanto da própria CNC, do Conselho de Turismo da CNC, e com quem também eu tive a alegria de trabalhar no Ministério do Turismo, quando ele foi secretário nacional de Políticas do Turismo, logo que o Ministério do Turismo foi criado em 2003. E o Silvio Campos, que é consultor da GKS, trabalha com gestão de stakeholders e com governança turística, e também é CEO da Visit, que é um marketplace de experiências turísticas e experiências locais. Olha, super obrigado por vocês estarem aqui conosco. E eu queria já começar nesse tema da governança, fazendo uma pergunta bem objetiva que todo mundo do turismo se preocupa. O que a gente precisa para ter uma governança responsável e duradoura no turismo? Milton, o que você me diz pela tua experiência? Primeiro de tudo, na minha experiência, diz o seguinte: a gente tem que entender o que é uma governança. Por incrível que pareça, nem o setor de turismo entende direito. Na hotelaria, uns entendem, outros entendem pela metade. E é incrível que ele é tão visível a necessidade da governança, especialmente no turismo do lazer, mas vale para os outros segmentos também. Mas no lazer é tão visível porque a gente no lazer vende o destino, mas o destino não se vende, né? O que se vende são os produtos que a gente tem dentro daquele destino. Então, o fato de eu vender algo que não é o produto que eu vendo, necessariamente, já me mostra que eu tenho que compartilhar essa estratégia com alguém, eu tenho que trabalhar essa estratégia, eu preciso conversar com outros atores que não seja somente eu, meu negócio, a minha parceria de negócio, meus stakeholders imediatos, né? E por incrível que pareça, eu mesmo tenho uma pousada em Bombinhas, as relações da municipalidade com a hotelaria, ela não é uma relação simples, fácil, enquanto que a governança deveria dar essa tranquilidade, deveria dar esse ir e vir, essa agilidade necessária, né, para o processo. Então, isso é um tema extremamente relevante. Você veja agora, Nini, você que foi presidente da Embratur, nós conseguimos, até depois de muita luta, tornar a Embratur uma agência. Onde é que a agência foi buscar o recurso, tentar buscar o recurso? No Sebrae, que tenta trabalhar a governança, que tenta trabalhar desenvolvimento de produto. Ou seja, a gente vai tirar dinheiro de um lugar onde a gente tem um conjunto de deficiências. E não vai tirar dinheiro, de repente, no ambiente promocional do governo, que tem fortunas, né? E que é o Destino Brasil, enfim, que deveria ser divulgado. Então, a gente acaba, por confusão, o próprio setor de turismo acaba não conseguindo entender qual é o papel que ele tem que fazer. E não há outra alternativa. Eu digo, muda o tempo, mas não muda o dicionário, né? Lembra do ministro Valfrido? Desenvolver, qualificar e promover. Então, a gente tem que desenvolver produto e destino, tem que qualificá-los e tem que promovê-los. Para isso, é necessário, nos três ambientes, governanças. É necessário que, desde o processo de desenvolvimento, você venha integrando todo mundo, no processo de qualificação, com certeza, e na promoção, mais ainda. Talvez a promoção seja um ambiente que a gente mais entenda o quanto é necessário estar juntos. Mas se eu vou desenvolver produtos turísticos, eu preciso, claro, dos atrativos, eu preciso, lá na linguagem do professor Mário Beni, uma infraestrutura e uma superestrutura. Aí eu passo a ter um produto. E a superestrutura é o serviço em geral privado, a infraestrutura é o serviço em geral público, né? E a comunicação desses ambientes, né? E de tanta gente que trabalha nessas intermediações, são centrais. Governança é uma palavra muito falada, pouco entendida, mas absolutamente fundamental para um processo de turismo de longo prazo, com sustentabilidade, com qualidade, né? com a atratividade necessária que nós podemos ter nos mais variados destinos nossos. Ô Silvio, você nesse trabalho que vocês fizeram para levantar todas as
recomendações do documento que foi liderado pela CNC, o que mais se ouviu dos destinos dos empresários, dos gestores públicos, do setor, do terceiro setor, sobre esse tema da governança, sobre a forma como a gente deve conduzir o turismo entre as diversas partes que compõem o segmento? Então, vamos lá. Bom, primeiro, quero só fazer uma parte aqui, um agradecimento, né? Que o Vai Turismo me agraciou com a oportunidade de conversar com diversos estados, mas hoje estou aqui à frente de Janine Pires e Milton Zoanazzi, que para mim são referências no turismo, desde lá atrás, né, quando estive à frente também aí, supervisor nacional do Viaja Mais Melhor Idade, né, com o Ministério do Turismo e a Abrastoa. Então, você não é dessa idade, não, né, Silvio? Você era criança e cuidava do melhor. Viaja Mais. É estagiário. Exatamente. Mas foi extremamente prazeroso, enfim. Então, as referências de dois, me perdoem, mas esse o termo, de dois monstros do turismo que lutam tanto, né? O Milton tive mais proximidade lá com a ANAC, né, quando diretor, e a Janine também, né, como lá na própria secretaria, também ali junto do Ministério, mas junto da Embratur também. Então, assim, estou sendo agraciado novamente. E, de toda forma, o Vai Turismo tem se colocado como uma incrível ferramenta. Incrível ferramenta. A forma... Eu tive a oportunidade de participar de 6 encontros. Na verdade, assim, 6 estados com mais de 25 encontros, né, se somarmos, com mais de 80 instituições nesse processo todo. E quando a gente fala, né, de como é que a população vê isso, e a sua pergunta é como envolver, ou pelo menos entender como que a sociedade entende esse termo de governança, e o Milton foi muito feliz quando ele disse que não é fácil. A pessoa entende e fala, governança, isso cabe ao governo, né? E, poxa, está tão além, né? Está tão no processo, porque eu digo que o brasileiro ele gosta de terceirizar a responsabilidade, né? Ele acha que muitas vezes ele até na condição do voto ele vai lá, põe a cédula dele, né? Digita o número e fala agora ele faz por mim. E muito pelo contrário, né? O Milton citou e para mim é isso mesmo. Governança é o envolvimento dos atores, né? Em prol de decisões, né? Coletivas. Então esse foi o maior trabalho, viu, Janine e Milton, junto aos estados. As instituições, muitas vezes, quando se falava de governança, eles citavam essa dificuldade de promover conexão, né? E principalmente o aspecto da descontinuidade, que eu acho que a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Então, se eu pudesse dizer como é que se coloca de forma duradoura, eu acho que, primeiro, o envolvimento da sociedade, transparência e o planejamento, né? Isso foram pontos que eu batia muito, né, como especialista, junto aos estados, junto às oficinas, eu batia muito nisso, e era aquilo que reverberava, né? Havia muita discussão nesse entorno, e então quero salientar esses 3 pontinhos. Então, envolvimento da que às vezes sociedade e transparência. as pessoas às vezes ficam cansadas, né, de repetir, ou de fazer, ou de recomeçar. E aí, nessa questão que eu considero essencial, que é a descontinuidade ou a falta de continuidade, que não necessariamente não implica em inovação, né? Não é um continuismo, é uma continuidade evolutiva. Milton, você acha que, pelas opiniões coletadas durante as oficinas de trabalho, existe um envolvimento maior dos empresários e daquelas pessoas que, de certa forma, estão sempre presentes? E, por outro lado, como envolver os novos gestores que vão agora chegar com o próximo processo eleitoral, para que a gente não volte, né, a reinventar a roda? É uma pergunta interessante. E aí, Silvio, o prazer é meu também estar contigo e a Janine. Imenso. Eu já saí falando, porque é o meu jeito, e nem te cumprimentei a Nini, e agradecer também esse convite de estar participando aqui. Quando eu era secretário aqui no Rio Grande do Sul, que nós iniciamos o programa, que depois veio lá para o Ministério, que a gente levou como política, lá, que foi o ambiente da regionalização, eu viajava muito no interior do Rio Grande do Sul. Cada região
Essas reuniões, Silvio, fiz centenas, região por região, tentando montar a governança. Ia pessoalmente, porque é o secretário de Estado. Tem todo, né, um mise-en-scène em função do cargo e tal, que é uma importância, o prefeito aparecia, coisa que nunca, jamais o prefeito iria numa reunião de turismo, então eu procurava estar pessoalmente em todas. E vinha sempre essa queixa da descontinuidade, Nini. Sempre, sempre. Né? Mas vinha a queixa da descontinuidade do ponto de vista público. Nunca da descontinuidade do ponto de vista dos outros atores, privados ou organizações não governamentais. E eu dizia, pessoal, não vamos brigar com a democracia, de 4 em 4 anos tem eleição, e ainda bem, a gente lutou tanto para ter eleição. Agora a gente vai brigar com a democracia, e outra coisa, a alternância do poder é da democracia. E vão ocorrer nas cidades, nos estados, no país, vão ocorrer. Vai ter eleição de 4 em 4 anos, vai ter alternância. Agora, o que nós podemos ter mais consistente, mais perene, é do ponto de vista aqui do setor privado, do ponto de vista aqui das organizações não governamentais. Elas não têm esse nível de alternância. Né? Por quê? Porque também não estão em função da política eleitoral, não estão em função... Ao contrário, né? Às vezes se perpetuam, né, Milton? Às vezes se perpetuam, é o contrário. Às vezes ficam os mesmos. Então, é fundamental, e eu acho que isso vai turismo desse ano, por isso eu elogiei bastante aquele dia que pude falar e também no debate lá no lançamento, lá na CNC, e ao próprio Alexandre, porque eu acho que esse Vai Turismo de agora, ele fez um esforço um pouco diferente, não meramente escrever propostas e políticas, ele foi buscar esse ambiente dentro do setor privado, a quem a CNC pode interlocutar com mais, né, com mais profundidade, para que ela tenha essa vivência com a vida pública. No momento que ela começa a ter essa vivência com a vida pública, as coisas começam a acontecer. A gente tem alguns exemplos, não são muitos, mas tem alguns exemplos bem-sucedidos disso. O exemplo que eu gosto de dar sempre é a questão de Gramado, que eu acompanhei desde o início. Gramado tem uma governança constituída, mesmo que ela não tivesse um nome, não tivesse uma sigla, ela sempre existiu. Hoje tem a sigla, que é Gramado Tour, que tem lá um orçamento, Janine, 3 vezes maior que o da Embratur, uma cidade, né? Mas adquiriu isso, vai buscar recurso, capta recurso através principalmente da taxa turismo, mas a governança ela existe, então mudou-se governos em Gramado a vida toda, não era o mesmo prefeito. Né? Um lugar que aqui que eu vejo está começando a acontecer com mais força é aqui em Floripa. E não tem, eu já estou há 10 anos morando aqui, eu vejo que está cada vez mais forte o ambiente de governança. E a gente começa a ver a cidade cooptando esse resultado, fora do verão. O verão não precisa fazer muita coisa em Floripa. O problema é o inverno, o problema é a baixa. E aí que você necessita mesmo de uma boa governança. Então, na verdade, eu acho que nós, assim, olhando do ponto de vista do setor privado e das organizações não governamentais, temos para a governança um papel muito mais forte do que o próprio governo, que eventualmente pode ter um bom ou um mau secretário, né? Isso vai sempre ocorrer. Mas se tiver uma boa governança, até o mau secretário é capaz de entrar na linha, de ser puxado para esse ambiente, né? Seguir na mesma linha que ele não pode remar contra, né? Exatamente. Eu gostei muito desse seu exemplo de Gramado, porque é um destino que não muito tempo atrás, né, tinha uma série de dificuldades e que a gente pode afirmar que talvez, sei lá, 15 anos se transformou de uma forma absurda. Então, é um excelente exemplo. E aí, Silvia, eu queria te perguntar o seguinte: existe uma prática de construção de planos de trabalho, de planos de negócio, com estratégia, com visões de longo prazo. Como que essa governança poderia lidar com esses planos, né? O próprio Vai Turismo, que mecanismos a gente teria para relembrar essas prioridades e fazer com que a gente, às vezes, não precise escolher tantas coisas, mas escolher algumas coisas e fazê-las bem. Perfeito. Bom, eu vou me permitir ser bastante disruptivo, tá? Porque vocês sabem aí que a retomada do turismo e a chegada da tecnologia
tem feito isso conosco, né? Não dá para a gente ficar no mesmismo, não dá, né? Então, assim, quando eu falo de planejamento, eu falo, olha, se não adotarmos uma metodologia ágil, o planejamento feito no próximo mês já não funciona, né? Então, tenho muita atenção e zelo por esse processo, porque a gente está sendo atropelado pelo tempo, pela dinâmica, né? Cada região tem a sua dinâmica, mas o que eu acho muito importante é que o trade, o empresário em si, assuma a sua... Eu não quero dizer isso como uma receita, né? Mas a gente sabe que quem continua, muitas vezes, são os empresários, né? Ainda que tenhamos um problema, por exemplo, como a pandemia, que muitos fecharam suas portas, né? E tiveram que buscar outras alternativas, o empresário continua, o hoteleiro continua, né? É ele que está lá batendo na porta, e eu acho que do gestor público, enfim, mas eu acho que o respeito a cada quadradinho, né? As suas competências tem que ser levado em consideração. Então, assim, quem hospeda, quem transporta, quem alimenta é a iniciativa privada. Quem fiscaliza, regulamenta, né, tem um processo de zeladoria, é a gestão pública. E esse elo de conexão tem que funcionar muito bem. Então, um plano, eu acho que ele tem que ser muito respeitado, porque quem tem bons indicadores... Porque, assim, Janine, vamos pensar... Às vezes, uma boa empresa é contratada para fazer um plano, entrega, mas a gente sabe que, infelizmente, a competência dos nossos gestores públicos está aquém, né, de turismo. A gente sabe como é hoje a ocupação dos nossos gestores públicos, né, no município. Muitas vezes, eles começam a entender a roda girando no final do seu mandato e a gente tem esse tipo de dificuldade. Mas o empresário não. O empresário tem bons indicadores na mão quando ele recebe esse plano. Ele, quando ele assume aquilo, quando ele participa de um conselho municipal, né, como uma ferramenta democrática, uma ferramenta de governança, ele participa e consegue fazer com que isso ganhe força, né, aquele planejamento, as coisas rodam. Então, meu entendimento sobre isso é planos executáveis têm que ter o poder, a iniciativa privada à frente. É a minha visão, de forma bem disruptiva, porque assim, o próprio estado de São Paulo, com o DADTUR, começou alguns critérios que eu adoro, acho que tem que ser por aí mesmo, estabelecendo, olha, tem que ser o planejamento, só que eu ainda acho que é um pouco ortodoxo, sabe? Na condição de inventário, estudo de oferta, estudo de demanda, diagnóstico, prognóstico. Olha, vai conversar com o empresário, ver o que ele já está, a forma como ele está agindo, e vem trazendo todo o caminho para que ele continue fazendo com que isso aconteça. Então, eu acho que a governança tem que ouvir um pouco mais da iniciativa privada. A gente tem uns exemplos interessantes, né, aqui no Brasil, de grupos de empresários, na maioria das vezes hoteleiros, mas que eu poderia citar vários grupos mas os mais emblemáticos do Brasil são, às vezes, os de Porto de Galinhas, que têm um trabalho assim, ou empresários de outros lugares, por exemplo, dentro de um convention bureau, talvez de São Paulo, ou algum outro convention bureau, né, que são organizações e grupos que conseguiram evoluir. Aí a minha pergunta, um pouco mais ampla na visão de vocês dois. Quando se debateu a própria questão da governança dentro do Vai Turismo, se discutiu novos formatos ou de associativismo, ou de cooperação, ou para que a gente não às vezes, reedite algumas fórmulas, às vezes até nomes, né, de grupos, ou de fóruns, ou de equipes que não tiveram um êxito muito grande. Como é que essa governança ela toma corpo? Eu vou deixar para o Silvio, eu acho que o Silvio participou mais ativamente nessa. Em relação à tua pergunta específica, eu tenho uma opinião também, mas o Silvio fez mais reuniões no interior do Brasil. Eu acho que a transparência, viu, Janina? A transparência, assim, que ficasse claro para todo mundo como é que o jogo deveria ser jogado. Todo mundo queria isso, né? Que tivesse um pouco mais de segurança jurídica, que a legislação fosse discutida, para que o hoteleiro não fosse cobrado no meio do jogo, né? Para que o investidor ali dos atrativos turísticos também não descobrisse uma regra nova no meio do jogo,
né? Então, eles queriam que isso fosse melhor discutido, porque eles estavam com ânimo, né? Porque no Vai Turismo, nas oficinas, nós tínhamos todos os atores, né? Tinha o gestor público, tinha o investidor que queria entender se valia a pena mesmo entrar nessa área, tinha o hoteleiro, enfim, né? Todas as instituições. Então, eu acho que isso era uma demanda de maior transparência, né? Esse é o ponto que eu posso levar sobre o aprendizado desses estados de uma forma mais geral, e que esse planejamento fosse realmente perseguido por quem era da competência, tá? Então, esse era os pontos. Mas Ô, Milton, e acho, aí, só para Janine, complementar, antes de você responder, deixa eu só complementar. Nessa mesma pergunta, eu só queria colocar um ingrediente. Como a gente envolve as lideranças jovens e como a gente também utiliza... Eu queria falar que você abordasse um pouco a forma dessa governança, a institucionalização dela, por favor. isso, Desculpa aí que eu te perfeito. interrompi. Me parece que isso é o central. E aí fica muito aquela máxima de Delfim Neto, né? O bolso é o órgão mais sensível do ser humano. Acho que os conventions bureaus, alguns deles que deram bastante certo, mesmo esse exemplo que eu dei de Gramado, todos envolvem uma questão: a divisão de resultados para que se façam ações conjuntas. Tá? E nós lá, quando começamos, Janine, você lembra, a primeira coisa que a gente foi buscar foi a descentralização dos recursos federais. Né? Desde que o Estado tivesse o seu conselho estadual, desde que as regiões tivessem os seus conselhos de governança, e esse recurso ir jogando para baixo no sentido de que aquilo mobilizasse aonde eu vou implantar, o que eu vou fazer com esse recurso. Eu acho que nós vamos ter que ser mais ousados daqui para frente. Algo mais institucionalizado, inclusive. Eu me lembro que eu fiz uma consultoria 4 anos lá em Minas. Já existiam os circuitos lá de Minas desde os anos 2000, 2001. Mas eles estavam lá, muito amorfos, muito sem agilidade. Né? Foi quando se criou o ICM turístico lá em Minas, que eles começaram a ter uma atividade extremamente mais intensa, inclusive na busca de resultados, na busca, inclusive, de pagar impostos regionais para poder fazer a promoção. Deu vitalidade aos circuitos, né? Que seriam as governanças regionais lá, que eles deram essa nomenclatura. Então, acho que nós temos que partir para um esquema de descentralização de recursos também, em cima de determinadas políticas, né? Fazer o mesmo com as emendas parlamentares, que hoje são fortunas no turismo, né? E que, se elas não forem regradas, você perde a ideia da governança. Porque imagina que eu estou numa região do Brasil, qualquer que seja, tenho lá todo um projeto de governança, às vezes contratei até consultores de excelência, às vezes o Sebrae pagou gente cara, o projeto é super bacana, e aí tem lá um investimento na área tal do parque, sei lá, de um parque natural. E aí vem emenda parlamentar com uma enorme de uma grana para asfaltar uma rua ou fazer uma praça. Aquela governança fica desmoralizada, porque ela ficou batalhando em cima de um determinado projeto e chegou dinheiro para outra coisa, saídos do mesmo lugar, chamado Ministério do Turismo. Então, acho que tem que haver uma institucionalização nas emendas. Não acho que seja ruim para os deputados, então não estou sonhando aqui. Acho que os deputados têm ganhos eleitorais em servir emendas ao setor de turismo, né? Porque ele está gerando emprego, está gerando renda, trazendo recursos para a cidade ou para a região. E nós temos que ser mais efetivos nisso. É muito solta esta relação dos recursos e da descentralização deles, que se dão muito via emendas parlamentares, muito. E também nos outros níveis, né? Estadual, municipal, né, Milton? Nos outros níveis de governo. Exatamente. Ou seja, se eu sou parlamentar e quero fazer uma emenda, tá, para aquela região A, B ou C, e a região tem uma governança, a governança tem um plano de desenvolvimento, é lá naquele plano que você tem que ir o recurso. Eu, como parlamentar, posso até dizer, olhem, entre aqui e lá, eu prefiro dar dinheiro aqui, mas tem que estar lá planejado no recurso do desenvolvimento. Eu acho que isso é uma conquista que nós tínhamos que batalhar, e eu falo muito isso lá dentro do setor na CNC. Nós temos que, não só agora, depois principalmente, a gente tem que jogar duro nessa questão das emendas. Será, Milton? E ali tem uma solução grande para a governança em todo o país. Será que, se a gente conseguir trazer
setores mais amplos das comunidades locais, onde o turismo ocorre, a gente consegue melhorar isso? Por exemplo, Consegue, Janine. se eu saio um pouco desse sem nenhum preconceito, né? Mas assim, se eu saio um pouco do ciclo tão fechado de alguns setores que são mais diretamente ligados ao turismo, e eu consigo ampliar para setores ligados ao meio ambiente, ligados à cultura, ligados a aspectos naturais, ou seja, depende daí da vocação do local, né? Se o turismo consegue envolver mais a comunidade, ele se torna mais forte nisso, né? Perfeito. Até abrir um pouco mão do mainstreaming, né? Porque realmente tá meio complexo isso, né? O turismo é transversal, mas se você não traz essa conexão com outros setores, você é uma voz muito baixinha, né? Muito baixinha. Então, a gente percebeu isso, que quando tem uma região que se envolve muito mais e ela representa, por exemplo, Gramado. Gramado é um case mesmo, e a gente atendeu o Rio Grande do Sul também, um dos estados que eu tive diretamente. Quem indica ali parte dos gestores é o próprio trade, né? É a própria instância de governança, é o envolvimento. Então, isso está tudo relacionado. E quem dá, mas o meio ambiente foi envolvido? Foi envolvido, o meio ambiente também. Né? Então, hoje tem uma participação de outros setores da economia, os bancos estão entrando no turismo de forma mais organizada. A gente falava lá atrás, né, até mesmo no Viaja Mais Melhoridade, com a Caixa Econômica ajudando, né, com o processo dessa relação do crédito consignado para o público da melhoridade, porque todo mundo ouvia esse projeto e achava que era turismo social, né? Ninguém conseguia perceber a força que esse segmento tem para nos ajudar com a sazonalidade do turismo brasileiro, né? Enfim, então era uma política que estava se estabelecendo de forma muito clara, e é o que você falou, Geni, é trazer outros setores de forma mais organizada para a discussão. Isso, para ampliar. Daí, ô Milton, se a gente tem, vamos lá, né, um desafio da questão do financiamento do turismo, né? E a gente tem diversas áreas que a gente lida. Por outro lado, a gente vive uma situação mais macroeconômica que acaba sendo um desafio para as gestões, né? A princípio, é óbvio, se a prioridade está na educação, na saúde, no saneamento e em outras áreas, provavelmente o turismo, provavelmente não, certamente o turismo vai ser muito beneficiado. Então, às vezes, existem algumas escolhas que, inclusive, estão diretamente relacionadas à sobrevivência das próprias atividades turísticas. E acho que essa institucionalização que você sugere, ela é extremamente importante. E em relação ao financiamento privado, será que o setor turístico precisa ter mais musculatura econômica para que ele consiga, por exemplo, Estados Unidos, a gente tem o Brand USA, lá você tem, na verdade, uma parte do dinheiro que vai, aí é específico para a promoção, mas ele vem de uma taxa de turismo que o visitante paga, né, um tipo de taxa de turismo, mas que é institucionalizada pelo governo, e as empresas, as grandes corporações, elas entram uma parte em permuta, né, eu troco um hotel, uma passagem de avião para trazer um jornalista, e uma parte em dinheiro. Será que a gente tem que ter um turismo ainda mais robusto financeiramente no Brasil ou a gente vai ficar ali entre o ovo e a galinha? Quem traz o dinheiro para o turismo é o turista, né? Quando a gente tem produto, que a gente tem esse gasto é fundamental, produto, infraestrutura, superestrutura. Superestrutura subentende-se um lugar onde se hospedar, onde com quem me transporto, quem me guia, essas coisas, né? Se a gente tem esse básico, mesmo que ele não tenha ainda uma qualidade superior, não tenha um luxo, não tenha, né? Mas se já tem isso, trazendo o turista que você vai conseguir recursos, né? O que nós não podemos mais conviver é com essa sazonalidade brutal que o Brasil tem, né? E quem vai resolver essa sazonalidade brutal não é o turismo internacional num país que está muito distante dos mercados. A sazonalidade brutal vai ser resolvida pelo turismo interno, e é o Viaja Mais Melhoridade, é intercâmbio entre jovens estudantes. O país não tem intercâmbio, os nossos jovens vão para a Austrália, vão para o Canadá, vão para qualquer lugar do mundo, menos para o Brasil. Qual é o problema de alguém aqui de Floripa ficar 6 meses morando em Manaus, estudando lá e vice-versa, né?
Você podia ter uma movimentação de público jovem, né? Assim como de melhor idade. O programa lá do Chile da melhor idade, nós até trouxemos eles na CNC aqui em 19, um pouquinho antes da pandemia, fizemos um debate sobre turismo social. O programa lá da melhor idade é um programa que é meio subsidiado, não é muito subsidiado, ele tem uma parte do governo e uma parte da iniciativa privada, e a hotelaria que baixa preço para aquele tipo de público naquela época, naquele período, e também os meios de transporte, ou seja, tem uma articulação, né? Ele é um sucesso, né? O nosso turismo interno é quase vergonhoso, Nini. Nós comemoramos, lembra que comemorou quando teve 100 milhões de brasileiros andando de avião. Nós somos 220, nós falamos que a metade da população pegou um voo, pelo menos, por ano, né? 100 milhões de CPFs, o que foi uma revolução. Nós hoje estamos na casa dos 30, 35 de novo. Claro, estamos saindo de uma pandemia. E as passagens ainda estão muito caras. Lá foi uma revolução chegar a 100 milhões. Mas esse número é pífio perto dos Estados Unidos, da China, do Chile, né? É pífio. Então, eu não acho o nosso número que nós chegamos, 6 milhões de estrangeiros, ruim. Porque eu comparo muito o Brasil com a Austrália, com a África do Sul, pelas distâncias dos mercados emissores. Não posso comparar o Brasil com a França, em termos de receptivo internacional. No receptivo internacional, 6 milhões, 8 milhões que a Austrália recebe, dá para chegar em 8 milhões e está batendo mano a mano com a Austrália, né? E mesmo que a Austrália não tenha nenhum problema de violência como nós temos, que ficamos lá naquela batalha justificando que dá para vir, que a gente dá segurança e tal. Então, agora, internamente é vergonhoso o nosso número. Esse número de viajantes internos é absolutamente vergonhoso. Se a gente pegar que os Estados Unidos tem 3 vezes a população viajando internamente, a China, com 1 bilhão e 200 milhões de habitantes, tem 3 bilhões e 600 milhões de viajantes internos. É muito chinês, é como se nós tivéssemos 700 milhões de brasileiros viajando por ano dentro do Brasil. E nós comemoramos quando chegamos a 100, chegamos à metade. Tudo bem que aí tem o rodoviário também, interestados, mas é pequeno, é um número pequeno. Então, nós temos um esforço a fazer extremamente grande, que envolve, sim, governanças capazes de estarem organizadas para reivindicar isso. Infelizmente, é uma reivindicação que nem a nossa hotelaria que está lá... Olha, tu vai ali em Bombinhas agora, não tem viva alma. Os hotéis estão todos vazios. Tudo bem, é inverno, mas Bombinhas é legal, dá para mergulhar, dá para caminhar, dá para trilhar, dá para andar de bike, dá para correr na praia. Você tem um monte de coisa que você dá para fazer eventos, né, Janine? O que as estações de esqui fizeram, né, em vários lugares do mundo é impressionante. E os lugares de montanha, que, sei lá, 20, 15 anos atrás só se esquiava, hoje se transformaram. Você pode ir em qualquer período do ano. Parte menos importante da grana, né? Exatamente, é. Não, eu acho que essas suas observações são interessantes. Ô, Silvio, essas escutas, né, e nessa participação que o Vai Turismo fez com todas essas reuniões, o que mais você podia destacar em termos de propostas que vieram das oficinas? Eu queria reforçar essa necessidade de uma segurança, né? Que o que o pessoal sempre pedia, a gente falou de continuidade, né? Aqui, descontinuidade, melhor dizendo, isso ficou latente, sabe, Janine? Muitas vezes a gente tinha até que trazer, porque o Vai Turismo trabalhava muito as dimensões dos destinos turísticos inteligentes, né? Os DTIs. Então, a gente falava muito de governança, mas falava de tecnologia, inovação, sustentabilidade, acesso e acessibilidade e tal. E muita governança fica aquele sentimento de... o gestor público queria fazer a prestação de contas dele, né? Trazendo, dizendo, olha, eu estou fazendo, entenda isso e tal. E a iniciativa privada, que não se comunicava por alguma falhinha, ou porque não tinha assumido o seu espaço nos conselhos municipais, nos órgãos, né, que cabem a ela, nos comitês, enfim. E eu acho que isso é muito importante, quero sempre reforçar, você tem que assumir o seu papel, né? A governança não é deles, é nossa, né, em qualquer papel, mas eles ficavam nesse processo de, olha,
Se tem um plano, vamos respeitar esse plano, porque senão sempre fica um atendimento de balcão, né? Ah, a demanda é essa, atende. Não, mas espera aí, e o plano? Né? O Milton citou aqui uma condição que é bem isso mesmo. O gestor está lá precisando de verba, daqui a pouco ele olha e fala, mas foi o próprio Ministério que está recapeando aquela via que não está nem conectando os atrativos, por menor que seja, né, a condição, é muito, muito ruim, né? Tem que institucionalizar, sim, a governança, e o Vai Turismo apurou esses detalhes, né? Então, eu acho importante a gente ressaltar esses pontos, tá bom? Ótimo, excelente, Silvio. Milton e Silvio, super obrigada. A gente poderia ir embora aqui conversando nesse tema tão relevante e vamos ficar acompanhando o que vai acontecer. E acho que exercer o voto vai ser também uma forma da gente dar a nossa colaboração, né? Super obrigada pela participação de vocês. Obrigado, um abraço, Silvio. Beijo grande, Janine. À disposição sempre. Obrigado, Milton. Obrigado, Janine, pela condução e por essa oportunidade aí de batermos um papo sobre turismo.